Eu sou a Carol. E eu sou a Luísa. Seja muito bem-vinda ao IntegraCast! Carol, eu vou começar agradecendo aos nossos patrocinadores. Vó Alzira do Pechincha, que sempre manda um bolinho delicioso pra gente comer com os nossos convidados. A Gra, que faz o nosso cabelo, a nossa maquiagem, deixa a gente bem bonitinha pra esse episódio. E também a RR Martins Personalizados, que faz essa canequinha maravilhosa, gente, do IntegraCast. Inclusive, se você quiser levar o IntegraCast para sua casa, você também pode. Então, pode adquirir as nossas canecas e vamos apresentar nossos convidados, Carol? Bora. Hoje é um tema difícil. Pra mim gente né? Gente. O pessoal de humanas, olha... Não é pra gente, Não né? é muito essa pra parte. gente. Mas pra você, né? Ó, eu vou até que ler, porque esse currículo aqui, gente, amiga. tá professor, palestrante, entrevistador, empresário, escritor, influencer, mestrando na PEMAT, na UFRJ. Seja muito bem-vindo, Guilherme. Muito obrigado, Luísa. Muito obrigado, Carol. Tem toda essa apresentação aí, mas eu sou bem tranquilo. Não sou nada desumilde, não. Que bom, não vai ter nenhuma conta pra gente Nada, hoje nenhuma não, né? conta. Graças a Deus. Não tem prova, não. E, gente, a gente também está recebendo uma mulher maravilhosa. Ela é doutora em informática, com mais de 20 anos no magistério de ensino superior. Inclusive, foi professora do Guilherme, então vai contar aqui uns negocinhos dele também pra gente, né? Seja muito bem-vinda, Loise Carla. Caramba, acertei. Nossa, acertou de primeira. Seja muito bem-vinda. Primeiramente, eu quero agradecer a vocês, tá, pelo convite. É maravilhoso falar um pouquinho sobre a minha história. E maravilhoso ainda estar ao lado do Guilherme, que foi o meu aluno. Ai, que legal. Então vai ser um bate-papo bem legal. Ai, que legal. E é muito legal. A gente gosta muito quando vem duplas, né? Quando a gente entrevista duplas e quando tem uma conexão. Acho que vocês têm essa conexão, né, da vida. E, inclusive, eu quero saber um pouquinho de vocês. Como é que vocês escolheram a matemática como profissão, para trabalhar com matemática? Por quê, gente? Matemática é tão difícil. Fala um pouco pra gente. E por que vocês se encontraram com a matemática? Se veio desde criança ou foi um acaso da vida? Fala aí pra gente. Olha, no meu caso, foi desde criança. Eu sempre gostei muito de desafios, na verdade até hoje. Eu digo que eu sou movida a desafios. E um professor de matemática me desafiava bastante. Ele percebeu isso em sala de aula, me desafiava. Então, quanto mais ele me desafiava, mais eu ficava interessada pela matemática. E aí, naquela época, não existia Olimpíadas de Matemática, mas eu participava das Olimpíadas internas dentro da escola. Então, eu estudei numa escola da periferia, estudei na Baixada Fluminense, tenho muito orgulho de dizer. E foi a partir dali, desse professor, que é o Carmine, que eu me encantei pela matemática e, para mim, foi a melhor escolha que eu fiz. É tão bom você fazer o que você gosta, então o meu contato foi esse. Ai, que legal. E você, seu Guilherme? Conta um pouco pra gente. Como foi essa descoberta na matemática? Então, a gente sempre repara, né, que a maioria dos professores, eles decidem dar aula quando tem uma boa experiência com algum professor anterior, né? Em meu caso, foi a mesma coisa. Só que, quando eu ainda estava na escola, eu falava que a única profissão que eu não queria ser era professor. Porque eu falava assim, eu quero sair da escola, fazer qualquer outra coisa, mas eu quero sair desse lugar. Só que eu jogava bola. Aí meus pais falavam para mim, você só pode jogar futebol se você continuar estudando. E eu percebia que quando eu estudava por essa obrigação para ter que jogar bola, a única coisa que eu gostava de estudar era matemática. Eu ia estudar história, eu ficava desesperado, qualquer outra matéria. Idem. Exatamente, eu gostava muito de matemática. Aí, por algumas lesões, eu saí do futebol. E como eu mantive meu estudo, eu falei, bom, então eu consigo estudar para algum concurso. E meu pai é militar também, meu pai é do Exército. Aí eu falei, tá, vou estudar para o Exército. Aí, estudando para o Exército, eu acabei não entrando para o Exército e entrei para a Marinha. Só que no mesmo ano, eu passei para matemática no Enem. Porque quando eu estava na monitoria ali com os alunos, eu gostava muito mais de ajudar os meus amigos do que estudar para mim mesmo. Aí eu falei, tá, vou entrar na Marinha, mas eu já passei aqui para matemática no Enem. Então, qualquer coisa eu saio e entro para matemática. E fui para a Unirio. Aí, tudo bem. Fiquei uma semana na Marinha. Fiquei uma semana na Marinha Mercante, né, para ser mais exato. IFOM. Aí eu falei, não é para mim, saí, já esperei começar as aulas na Unirio. E eu decidi entrar para a Unirio por conta da nota máxima, né?
Eu tenho uma irmã que é médica e ela era expert no Enem. E ela falava, não adianta você só escolher a matéria e a universidade ali, você tem que ver a nota que ela tem, como é que eles trabalham aquele curso na universidade. Aí eu tinha nota para entrar também para a UFRJ e para a UF. Aí eu falei, não, vou para a Unirio então, porque é a melhor da matemática. Uhul! E eu tive aula com a professora Loise, maravilhosa. Melhor escolha que eu fiz. Ai, que bom. Legal, E conta pra gente, assim, principalmente a Loise, que queria saber de você, como é que você chegou, que você queria ser professora, queria dar aula, queria ensinar matemática, que você gostava, sempre gostou, mas como é que você falou, não, quero ensinar matemática também? Então, na minha época do vestibular, não era Enem, né? Sim. Não precisa dizer a idade, mas já tenho brincadeira, mas eu não tenho problema quanto a isso. Mas na minha época era vestibular, então assim, eu fiz para UF, para UFRJ e para UF e a UERJ. Então, mas para cada universidade eu coloquei um curso, porque na verdade eu ainda não sabia o que exatamente eu queria ser. Então eu coloquei informática, passei na UFRJ, coloquei engenharia na UERJ, na ocasião não passei, não tive pontuação para engenharia na UERJ, e matemática na UF. Então, eu tive que escolher naquele momento qual curso. Era muito imatura, eu tinha apenas 17 anos, então é até difícil você escolher, né? Naquele momento, eu não tinha certeza que eu queria ser professora de matemática. Fato. Mas escolhi a UF para fazer matemática. E no meu primeiro período, eu me encantei com os professores, assim... fiquei encantada não só pelos professores, mas pela a matemática em si, porque às vezes a gente imagina que a matemática são muitos números e tal, mas assim, quando a gente chega no ensino superior, a gente se depara que a gente não vê muitos números. Gente. Eu achava que... Tem uma matemática assim, e eu gostava da matemática completamente abstrata, então aquilo era um pouco louco. Mas uma coisa era certa. Cada aula, eu olhava para as professoras, para os professores, na universidade, falava, um dia eu estarei ali. Um dia eu serei professora universitária. Então, aquilo ali ficava dentro de mim. Um dia eu vou realizar esse sonho. Eu falava exatamente isso. Eu quero ser professora universitária. Eu não sabia como. Mas eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida e que um dia eu iria alcançar esse objetivo. Então, foi assim. Ali eu me encantei. E aí continuei, nem quis mais saber de UFRJ, de informática, mas no final das contas fiz doutorado em informática. Mas enfim, mas foi isso, foi assim, entendeu? Foi através dos professores e realmente da matemática, da lógica matemática, da abstração, da beleza da matemática que está em todo lugar, a gente sempre... ouve falar sobre isso e realmente está. Hoje estamos na atualidade falando sempre de inteligência artificial. É pura matemática. E é uma matemática que as pessoas não conseguem ver, porque é bem abstrata, né? Mas é isso. Legal. Não vi ninguém falando assim de matemática na minha Gente, olha, tá com vontade mas eu já ouvi de falar. várias. Depois É porque eu o acho que a gente vai até mundinho... voltar a estudar matemática, né, Carol? Não, é porque realmente a fama da matemática é o bicho-papão, né? Mas quem realmente... A gente costuma dizer, você precisa realmente gostar da matemática, não é, Guilherme? Tem que gostar. Tem que gostar. Porque ela realmente tem um lado abstrato, tem um lado da aplicabilidade, né? Mas também tem o seu lado abstrato. Então, mas é linda. É linda. E assim, eu acho muito lindo o papel de professor, né? Eu acho que o professor... ele tem um lugar muito marcante na vida de todo mundo, porque tudo começa com o professor, tudo começa com o professor ensinando a gente. E eu tenho certeza, e até porque eu já tive professores que representaram muito além de um profissional em sala de aula ensinando algo. Foram acolhimento, foram pessoas que entenderam muitas vezes as nossas aflições, as nossas dores. A gente já fez concurso público, né? Viemos desse lugar de concurso público e principalmente no cursinho são professores incríveis que a gente encontra, que acolhem assim o nosso desespero e a gente consegue perceber que é mais do que um ensinar alguma coisa,
mas às vezes esse suporte transforma as nossas vidas, né? Então, o papel do professor, eu acredito que vai muito além do que ensinar uma matéria, mas às vezes realmente de transformar a vida de alguém. Assim como a minha foi um dia, né? Já tive professores que, num momento difícil, olhou e falou assim, o que está acontecendo? Porque você não é assim. E ninguém sabia, mas o professor naquele momento viu algo que estava diferente em mim. E eu pude falar, pude me abrir, pude mudar ali um pouco da minha história. Então, acho que o professor ele tem um papel fundamental, não só no ensino, mas na vida das pessoas. E aí, o que eu quero perguntar para vocês, né? Se vocês têm alguma história de transformação, ou que vocês vivenciaram com algum professor, ou que vocês já foram essa ferramenta de transformação na vida de algum aluno. Sim, pode falar. Bom, eu tive algumas experiências marcantes na minha vida, até mesmo pessoal, que foi no início da minha carreira, minha primeira turma, porque antes de eu entrar no ensino superior, eu fui professora do ensino básico, eu fui professora do Estado durante 5 anos, então tive essa experiência maravilhosa também. E os professores são guerreiros também, assim, muito, muito mesmo. E a primeira turma foi uma turma do 3º ano, eu tinha na época 20 anos, e foi bacana porque a turma gostou. Assim, eles gostaram tanto de mim que eu fiquei bem surpresa, porque eu sou uma pessoa bem exigente, assim, é o meu perfil. E eu acho que talvez devido à minha história, assim, até mesmo pelos meus pais, né? E louvo a Deus pela vida deles, principalmente pela minha mãe ser assim. E com isso, a minha primeira turma, que eu peguei, era o 3º ano do ensino médio, e eles me chamaram para ser paraninfa daquela turma. Nossa, eu fiquei, assim, lisonjeada com aquele convite. E confesso que alguns professores não gostaram, não. Poxa, ela entrou agora! E aí eles fizeram um caderno que eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho esse caderno, em que cada um escrevia uma mensagem e, assim... E foi bastante impactante. Pessoas dizendo, professora, eu odiava matemática e passei a gostar. E, posteriormente, eu encontrei, em uma das universidades em que eu trabalhei, uma aluna, ex-aluna minha do ensino médio, fazendo o quê? Legal. Matemática. Então, assim, isso é sensacional. Sim. Então, essa foi uma das experiências, a primeira experiência que eu tive. E a outra, tive várias, mas essas 2 foram marcantes. E a outra foi no ensino superior, lá na Unirio, que esse aluno, ele não está nem mora mais no Rio, mas ele não imagina o quanto ele foi importante na minha vida devido a uma ação que eu fiz. Ele ia ficar reprovado na disciplina na época era matemática básica, mas sabe quando você vê um potencial no aluno e vê que assim, é um aluno esforçado, que a reprovação não batia com o esforço dele? Então, eu costumo dizer, eu sou muito justa. Posso confirmar isso. Que bom. Eu sou muito, muito, muito justa mesmo. E eu cheguei para ele e falei, olha, mas ao mesmo tempo que eu sou justa, eu também quero puxar um pouquinho do aluno. Eu cheguei para ele, eu estou disposta. A média é 5, né, depois da prova final, e ele estava com 4,7. Então, para muitos, 3 décimos. 3 décimos na média é mais do que 1 ponto no total da pontuação. Então, mas eu vi algumas lacunas, né, na escrita, algumas lacunas, algumas defasagens de matemática, do conteúdo. E aí eu chamei e falei, olha, eu estou disposta a te dar a aprovação, mas com uma condição, que você faça um estudo orientado comigo. De que forma? Eu estarei disponível para que você tire dúvidas dessas lacunas, eu vou passar uma lista de exercícios. Então, esse é o seu compromisso comigo. Isso em 2011, 12. E aí, ele aceitou esse compromisso. E ele era bastante tímido, mas ele estava ali comigo, tirava as dúvidas. E o tempo passou, porque na época eu falei para ele, olha, eu vou te encontrar no decorrer da matemática. Foi o primeiro período, mas eu vou te encontrar mais lá na frente. E aí, realmente, eu encontrei na disciplina de Álgebra Linear 1 e depois na disciplina de Álgebra Linear 2. E é uma disciplina bastante, assim, ela tem muita aplicação, mas também é bem abstrata, né?
E eu fiquei impressionada. Foi o melhor aluno. A escrita excepcional. E para encurtar a história, hoje ele já é doutor em História da Matemática. Que maravilha. Ele fez mestrado no PEMAT, fez doutorado também na UFRJ e hoje ele é professor, acho que é em Mato Grosso ou Cuiabá, alguma coisa assim. Então, isso para mim, quando eu vi que ele hoje é um doutor em matemática, assim, ele não imagina isso, mas é como se, nossa, foi bom aquele momento em que você teve aquele olhar para aquele aluno, talvez se você o reprovasse, seria um momento dele, vou largar. Mas não é todo aluno que tem essa oportunidade, porque às vezes o aluno acha que se você deu oportunidade para um, você tem que dar oportunidade para outro. Então, o professor, ele observa o aluno. Assim como os alunos observam o professor observa os alunos diariamente. Então, principalmente, eu tenho esse olhar. Então, é isso. Essa experiência, para mim, foi muito marcante. Muito mesmo. Em saber que um ex-aluno meu, de uma oportunidade, ele hoje já é um doutor em História da Matemática. Então, assim, sensacional, né? Essa história da Luiz me lembrou de uma outra história que nem é minha. E eu nem conheço esse professor pessoalmente, mas a Luiz deve escutar já falar dele, que é o Ledo Vaccaro. Então, Ledo Vaccaro, ele é um professor da educação básica e ele está em diversos momentos no IMPA. Ele contou uma história uma vez, né, que em relação a esses 3 décimos, né? Ele falou assim, eu tive que reprovar uma aluna por conta de alguns pontos ali que eu via que eu não sabia nada em matemática. Ele falou isso. Só que ele viu um potencial na menina que nem a Loise viu nesse rapaz, né? Aí ele corrigiu a prova, ela reprovou. Aí deu uma segunda chance, deu uma outra prova. Ela reprovou de novo. Aí ele deu uma terceira prova para ela e perguntou à coordenação quanto ela precisava para passar. Aí a coordenação falou que precisava de tantos pontos. Aí ele nem olhou a prova. Ele simplesmente deu a nota mínima que precisava e deu para essa jovem. Nesse mesmo ano, ela passou em primeiro lugar em medicina. Então, ela não tinha nada com matemática, né? Então, tem essa questão também. Até que ponto a gente tem que se preocupar realmente em reprovar um aluno ou não. Então, essa percepção do professor é muito importante. Como a Luiz sempre teve, né? Teve nesse momento e sempre teve, até quando eu estava lá também. E eu tento também levar isso para os meus alunos. É bem bacana. Ah, que legal. E para você, principalmente, Guilherme, como homem, como você enxerga essa... Eu quero saber de você depois da Luiz. Como você enxerga essa questão de gênero, né? Que a gente... Eu acredito que essa área da matemática tem muitos mais homens, né, do que mulheres, né? Eu acredito, pode ser que não. E como você vê mulheres, né, se inserindo cada vez mais nessa área da matemática? A Luiz, que já está há muitos anos, né, na verdade, mas como você vê essa questão? Se tem algum preconceito com a mulher dentro da área da matemática? Conta aí pra gente. Um pouco de polêmica, como a gente gosta. É um pouco polêmico isso. Com certeza tem preconceito, né, dentro da matemática em relação a esse tema. Tem em qualquer lugar, né? Então, na matemática não é diferente. Diferente. Eu acredito que na matemática tem bem mais, né, por diversos momentos na história, ter sido realmente podada a participação das mulheres na ciência, né? Tem até uma história da Marie Curie, que foi uma cientista, se não me engano, a formação dela foi em química, mas ela foi a única pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes e a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel, né? E por que eu citei ela, né? Porque quando ela foi ganhar o primeiro prêmio Nobel dela, não queriam dar para ela, queriam dar para o marido dela, o Pierre Curie. Só que aí ele, né, teve que forçar ali e falou, não, ela também merece esse prêmio Nobel porque ela teve a participação majoritária ali nessa pesquisa. E só deram o prêmio a ela por conta do marido dela, olha que doideira. Sendo que ela era a principal atuante ali, né, na pesquisa. Ela também foi a primeira professora universitária, se não me engano, na Universidade de Paris. Eu gosto muito da história dela, já tem até um filme que é Radiação, Radioactive, né, que mostra a história dela, é bem bacana. Eu já até fiz um vídeo sobre ela e o marido dela, Pierre Curie, também. Uma outra curiosidade também não tem nada a ver com isso, mas é que ela descobriu, se não me engano, foi o rádio, o polônio, alguma coisa assim do tipo, que era radioativo. Só que na época, como eles não tinham muito conhecimento sobre isso, eles andavam com essas pedras, não sei como eu posso dizer isso, dentro do bolso. Então eles estavam sofrendo radiação o tempo todo. Então parece que a gente não pode nem chegar perto do laboratório que tem lá como museu, né? Porque pode ser perigoso. É bem, bem curioso. Mas enfim, agora voltando mais especificamente para o gênero, eu tô até num grupo de pesquisa que é o Mathematic Queer, né? Que é do PEMAT, que é o Programa de Educação Matemática da UFRJ.
Eles estudam gêneros e sexualidade lá, só que eu fico mais na parte de educação matemática crítica, que é a minha linha de pesquisa. Que é com o professor Denis Dias Barros, que foi até meu professor na Unirio, e agora ele é professor lá no mestrado, da UFRJ. Mas recentemente, né, a gente leu um artigo, se eu não me engano é A Beautiful Myth, a Gendering of Being Good at Mathematics, eu acho que é isso, que é você... um belo mito, né? A generificação do que é ser bom em matemática. E nesse artigo, apesar de, né, eu não ser mulher, eu ser homem, eu me identifiquei bastante por conta da minha relação com a minha namorada. Por exemplo, ela passou em mestrado na PUC, mas até um dia antes da prova, ela não queria fazer a prova, porque ela achava que ela não era boa, não estava preparada, que não ia ser capaz de passar, né? Eu tô falando aqui e ela tá aqui do lado. Né? Então, eu tive que ficar ali ajudando ela também a revisar uns conteúdos, ela pediu essa minha ajuda, e ela passou em primeiro lugar, acho que 9,5 de média? 9,3 de média, né? Então, e ela falava, eu não sou capaz, não consigo. E nesse artigo mostrava isso. E foi só quando eu li esse artigo que eu percebi essa situação que as mulheres passam. Porque, né, como eu sou homem, eu não tenho esse olhar crítico, né? E eu estou começando a ter esse olhar mais crítico agora por conta do mestrado, né? E nesse artigo falava algumas situações que o professor perguntava para a aluna. Qual é a resposta dessa questão? Ela falava, não sei, mas como você não sabe, você está estudando, você está indo bem? Eu não sou capaz, eu sou apenas eu. Então você vê que uma aluna vira e fala isso, eu não sou capaz, eu sou apenas eu, você percebe que tem muitas questões por trás disso, né? E também tem muitos filmes que reforçam esse estereótipo de ser bom em matemática e ser uma figura masculina. Se não me engano, tem um filme que se chama Mentes Brilhantes. Acho que é isso, Mente Brilhante. Sensacional esse livro. Esse livro não, esse filme. Sensacional. Né? E tem diversos outros filmes também, que não pode ser literalmente voltado para matemática, mas tem o Quebrando a Banca, que mostra que o ator principal, que é bom em matemática, é um homem branco, né? Então, dificilmente você vê, até em representações de filmes, sendo mulheres ali, né? Então, até em filmes, até na nossa sociedade, tenta botar só um homem como bom em matemática, né? Então, eu até recomendo esse artigo para todo mundo, é bem bacana. E, enfim, eu percebo isso também nas escolas, na educação básica, por exemplo. A maioria dos professores que estão no ensino médio são homens, professores de matemática. Não sei como é em outras matérias, mas em matemática geralmente são homens. Aí tu pensa, tá, mas por quê? Aí tem alguns argumentos que eu já escutei falar e eu não reproduzo, né? Tento não reproduzir. Fala que talvez a mulher não tenha o domínio ali da sala por ser pessoas mais velhas, alunos mais velhos, talvez engrossem a voz e a mulher não vai ter uma força ali para poder falar. Esse tipo de argumento que aparece. Tem um outro também. No ensino médio, geralmente os colégios pagam mais. Então, aí já tem isso também, né? Ou seja, o homem vai estar lá, vai estar recebendo mais e bota a mulher no fundo de um. Que aí geralmente é aquela ideia de tia. Nossa, né? Gente, eu não sabia nem que tinha esse... tem essas diferenças. Misericórdia. Tem essas diferenças, né? Infelizmente. Geralmente, por exemplo, eu estou no Fundo 2 em um dos colégios que eu trabalho em 3 colégios, né? Essa doideira aí. Em um dos colégios, eu estou no Fundo 2. Todos os outros professores que estão ali são mulheres. Então, só tem eu no Fundo 2 de homem e um professor que é professor de educação física. Então, o restante dos outros professores estão tudo no ensino médio. Professores homens, né, que eu digo. Então, tem sim essa separação. Podem dizer que não é de propósito, né? Mas eu acredito que seja. Às vezes, não é de propósito, mas é subconsciente, né? Pela reprodução ali da sociedade, vai fazer com que tenha essa diferença, infelizmente. E acho que é isso. Espero não ter polemizado demais. Não, uma coisa que a gente para pra pensar mesmo e tem tudo a ver. E eu acho que a gente precisa falar sobre isso, trazer essa conscientização, não só para mulheres, porque falar para mulheres, a gente já sabe dos nossos desafios. A gente já sabe o que a gente precisa viver socialmente para conquistar alguns lugares. Então, eu acho que a mudança vem quando a gente consegue transformar também a mentalidade dos homens. Né? Sim. A gente poder falar para outras esferas. Teve até uma pessoa que veio aqui no podcast que falou sobre violência, que ela falou assim, não tem por que a gente ficar falando de violência contra a mulher, não que seja importante, né? Mas falar sobre violência de gênero, sei lá, num ambiente feminino. A gente tem que ir para o estádio de futebol falar sobre isso, porque a maioria dos agressores estão lá, né? Não todos, mas a grande parte. Então,
se a gente percebe também que existe um público masculino dentro da universidade, a gente também precisa modificar essa forma de pensar para que isso não seja reproduzido socialmente. Então, para a gente sabe quais são os nossos desafios. E falar para a mulher é bom, é legal, mas às vezes é mais efetivo a gente conseguir atingir outras esferas para que aí sim a gente consiga ver a mudança. E eu nunca tinha ouvido falar sobre matemática crítica, né? Porque para mim matemática era tipo, números. E como é importante tudo isso que você trouxe. Eu acredito que você tenha visto muito essa parte dentro do seu projeto de pesquisa, da sua linha de pesquisa, e como isso é relevante para a construção de uma educação mais inclusiva e uma educação melhor também. Né, para a gente conseguir inserir as mulheres também dentro desse novo contexto. Porque, com certeza, por mais que seja inconsciente, mas existe esse preconceito, existe essa separação. E a gente só transforma com consciência. Então, que legal que existe. Eu fiquei de verdade assim, surpresa, porque eu não conhecia. E como isso é importante. Como é importante a gente conseguir falar isso para homens. E por isso que a gente te trouxe aqui também, para a gente falar sobre isso. E falar, homens, vai estudar. Então, vamos estudar, sabe? Vai entender sobre gênero, vai entender sobre o papel do homem e da mulher dentro do mercado de trabalho. E como é importante a gente ser inclusivo nesse contexto também, principalmente educacional, né? Sim. Quando eu estou em sala de aula, né? Eu até falei recentemente isso com a minha namorada. Eu reparo que, geralmente, os melhores alunos, né, são meninas. As melhores alunas são mulheres, né? E mesmo assim, quando a gente fala de matemática, vai escrever os alunos em Olimpíadas, coisa do tipo, a gente sempre pensa primeiro nos meninos. Isso é muito doido. E é automático. Parece, quem são os meninos lá que são bons? Aí eu geralmente viro e falo, não, a minha melhor aluna em matemática é uma menina, é a aluna tal. Por exemplo, eu trabalho em 3 escolas. Né? Em todas essas turmas, os melhores alunos em matemática são as meninas. Inclusive, disparado. Se for fazer uma comparação ali, tá, por exemplo, 2 pontos de diferença. As meninas geralmente gabaritam a prova, o menino que é melhor ali em matemática tira 8. Só que parece que não quer que seja uma menina, né? Isso é bem, bem doido. Até quando a gente procura referência, a Luísa falou de quem inspirou ela para ser professora, foi o Carmine, né? Carmine. É um homem? É um homem. Por exemplo, um professor que me inspirou também, ele é até famoso na internet, o professor Sacramento. Eu tive aula com ele. Gente! Eu tive aula com ele na educação básica, foi um professor homem, né? No cursinho, melhor falando, né? Na educação básica já tinha passado. No cursinho foi um professor homem. Então, até isso lá no mestrado a gente fala, né? Quando a gente vai escrever um texto, a maioria das referências que a gente traz são professores homens, né? Isso é bem curioso. Então, lá, o coordenador de lá, né? O professor Agnaldo, ele sempre fala, gente, vamos trazer mais referenciais ali do que a gente trabalha, né? Se a gente trabalha com gênero, sexualidade, educação matemática crítica, tudo isso, é interessante que a gente traga como referencial pessoas diferentes, né? Não só as mesmas ali, né? Que geralmente são homens, né? E brancos e tudo mais. Acho que é isso. Não, você falando, eu sempre abro mais janelinhas do Windows quando eu tô aqui no podcast. Não é? Eu comecei a pensar na minha trajetória educacional mesmo. E realmente, eu falei, quando eu tava ali no fundamental, minha professora de matemática era sempre mulher. Quando eu cheguei no 2º grau, sempre foi homem. E isso assim, na minha vida, Carol, que tenho 32 anos, né? Enfim... Mas eu acredito... E se isso está inserido até hoje, né? Imagina lá atrás, né? Então, realmente, acho que é uma coisa que a gente tem que trazer em discussão. E eu acho que você tendo essa fala, você trazendo isso, talvez, por exemplo, um homem não escute tanto eu e a Luísa. E a Loíse. Mas você falando, já falar, pô... Ele tá falando, então eu vou parar para pensar no que ele tá falando. E você, Loísa, o que você vê dentro desse contexto também? Você que já tem muitos anos de experiência. Eu quero polêmica, pode falar. É um assunto bastante delicado, ainda mais quando se trata de um assunto em que eu posso dizer hoje que eu sofri um preconceito. E o Guilherme comentou da namorada dele, né? Então, assim, você falou das janelas do Windows, o meu marido diz que são fios desencapados. Ele, nossa, você tem muitos fios desencapados. E realmente começaram a desencapar aqui os fios. E ele sempre disse para mim, porque como a gente está no meio acadêmico, então é como se, vou dizer por mim, né? Como se eu achasse que tudo é normal. E você não entende, assim, você ainda não tem a consciência do quanto você da capacidade que você tem
de onde você veio, onde você está, aonde você chegou. E aí Deus tem muito mais ainda para sua vida. E eu não tenho dúvidas. Então, assim, pela primeira vez, eu vou falar em público. Hoje, com 20 anos de carreira, já se passaram 12 anos desse episódio que ocorreu comigo. Mas hoje não tenho nada a temer. Não preciso falar da instituição em que eu passei, mas quem é da área vai identificar qual foi a instituição. Mas o meu propósito não é defamar a instituição, longe de mim. O meu propósito é mostrar para as mulheres que elas podem, que ninguém pode medir a capacidade, não só de uma mulher como de um homem, mas nós sabemos que na sociedade em que nós vivemos, a mulher é retraída. Digo isso porque lá atrás eu passei por isso, e aí é uma longa história e se vocês me permitirem, eu conto. Não, conta tudo. Então, eu comentei, vocês comentaram no início que eu sou doutora em informática, né? Mas eu me formei e sou doutora em informática recentemente. Inclusive, eu dava aula fazendo doutorado. Eu me formei, eu defendi a minha tese de doutorado em dezembro, dia 7 de dezembro de 2023. Estamos em 2025. Então, é muito recente. Eu terminei a graduação, ingressei no mestrado e imediatamente, com 24 anos, eu já tinha diploma de mestre e falei que eu não queria fazer doutorado mais na minha vida, que, assim, eu tive bolsa na época do mestrado, eu só vivia para estudar, mas eu falei que eu jamais iria fazer um doutorado. E os anos se passaram. E quando eu ingressei na Unirio, eu ingressei na Unirio em 2010, então tenho 15 anos de Unirio, eu comecei no meio em que eu vivo, né, no meio acadêmico, eu realmente ali, naquele momento, eu olhava ao meu redor, a maioria das pessoas tinham doutorado, então começou a surgir dentro de mim a vontade de fazer um doutorado. E eu lembro que, na época, tinha aberto um edital da FAPERJ, que era para conseguir, acho que valia mais de R$1 milhão, que era uma parceria entre a universidade e a escola. Por eu já ter passado, pode ser por isso, mas por eu já ter passado pela escola básica e da periferia, então, assim, eu sempre tive isso dentro de mim, de ajudar, sabe? E naquela época eu olhei esse edital, mas estava lá pré-requisito, ser doutor. Então, eu pedi aos colegas, poxa, gente, eu ajudo a escrever, alguém me ajuda, mas eu não posso ser a coordenadora. E todos viraram as costas para mim nesse momento. Ninguém falou para mim, eu vou te ajudar. Não, aquilo ali foi ótimo. Eu vou te dizer por que foi ótimo. Lembra que eu falei que eu sou movida a desafios? Eu falei, pois agora eu não vou precisar de mais ninguém, porque é agora que eu vou entrar no doutorado. E foi assim que eu comecei um doutorado. E aí, não falei, na época eu tinha uma filha de 2 anos. A minha filha mais velha, eu tenho 2, né? A minha filha mais velha tinha 2 anos, então imagine o grande desafio. Mas eu fui fazer um processo seletivo nessa instituição, e era um verão, janeiro, fevereiro, e naquela época, e hoje ainda existe isso, né? Os melhores alunos daquele curso ganhariam uma bolsa. E era um nivelamento para entrar no doutorado. E eu fiz, sem pretensão nenhuma, fui lá, com a minha humildade, comecei a estudar com a minha filha de 2 anos e, para minha surpresa, eu consegui uma bolsa de doutorado. Então, para eu conseguir a bolsa de doutorado é porque eu fui uma das melhores ali dentro daquela instituição. Eu fiquei, assim, não consegui acreditar. Mas vou encarar. E assim eu comecei. Só que eu já era professora universitária, já era professora da Unirio. E consegui essa bolsa de doutorado. Comecei a ingressar no doutorado e aí eu mudei a minha área porque eu fiz, como eu falei para vocês assim na conversa aqui informal, na matemática tem a matemática pura, tem a matemática aplicada, tem a educação matemática. E no meu mestrado eu fiz em matemática pura, em geometria diferencial. E o doutorado eu estava indo para a área de economia matemática, que não tinha relação nenhuma com geometria diferencial. Então, eu ingressei no doutorado e precisava fazer 2 disciplinas de doutorado e disciplinas no mestrado de economia. Então, o desafio tornou-se maior. Eu tinha que fazer 3 disciplinas.
2 de doutorado e uma de mestrado, mas vamos lá, vamos encarar. E na instituição que eu estava, assim, não tinha uma mulher da minha turma. Eu era a única. Eu era a única mulher que trabalhava, eu era a única mulher casada e eu era a única mulher que tinha filho. E ao meu redor todos viviam para estudar. Ninguém trabalhava, ninguém era casado, ninguém tinha filhos. Eu complementar. E eles ficavam assim, maravilhados, no sentido assim, como que você consegue? Como que você consegue? Como que você dá conta? Eu falei, minha força vem do Senhor, minha força vem do Senhor. E realmente a minha força vem do Senhor. Mas, assim, chegou uma hora e isso começou a incomodar. Me chamaram na coordenação. Mas as minhas notas lá não são notas, são conceitos. Os meus conceitos eram bons. B, A, e tem A menos, A mais. E não tinha o porquê me tirar da instituição. Então me chamaram e falaram, olha, soubemos que você trabalha, aqui não é o perfil das pessoas que... As pessoas não trabalham, eu vivi para estudar. Então você vai ter que optar ou a bolsa ou você larga o seu emprego. Eu falei, largar meu emprego? Eu sou funcionária pública. Eu jamais, é uma conquista minha, até porque desde que eu entrei na faculdade, eu falava que eu iria ser professora universitária. Tudo bem, podem retirar a minha bolsa. Mas eu aconselho a você a trancar, porque não é o melhor momento. Eu falei, não, eu aconselho a Lois a continuar. E aí eu continuei. Então, esse foi o primeiro ponto. Continuei, mas, assim, começou a ficar bem penoso. Porque eu estava indo contra... Sabe quando você está remando contra a maré? Mas vamos lá. A tempestade está vindo, mas vamos lá. Porque o maior de todos está comigo, que é Deus. E passaram-se mais de um ano e meio, mais ou menos. Me chamaram novamente na coordenação. Mas eu já estava sem bolsa. Eu ficava assim, cara, ela vai desistir agora, é agora. Aí me chamaram na coordenação. E era assim, era uma tensão assim. E, por incrível que pareça, era uma mulher. E na sala só tinha eu e a mulher. E ela falou, olha, mas qual o motivo de estarem me chamando aqui? Então, nós sabemos, você trabalha, né? Aí olhou para minha aliança. Aí falou assim, você ainda é casada? Eu falei, sou muito bem casada. Você tem filhos? Eu falei, tenho. Porque até então ela não sabia que eu tinha filhos. Eu falei, tenho. Minha filha já tem 3 anos. Quando eu entrei aqui, minha filha tinha 2 anos. Minha filha já tem 3 anos. Olha, aqui nós não temos uma pessoa com esse perfil. E a gente aconselha fortemente a você trancar. Aí eu falei, mas não tem motivos. Você pode olhar meu histórico escolar. Qual é o motivo? Eu dou conta. No dia que eu não der conta, aí vocês terão motivo. Mas no momento, vocês não têm motivo para me tirar daqui. Mas a gente aconselha. E aí aquela, meio que uma lavagem cerebral, mas essa lavagem não me tocou. Eu falei, eu não vou trancar. E aí ela falou, então vou ter que conversar com o seu orientador. Porque ele vai ter que assinar. É meio que assinar que ele confiava em mim, que eu ia dar conta. Aí eu falei, tudo bem, então vocês podem conversar com o meu orientador. E meu orientador não sabia, porque eu não tinha costume de falar, até porque na minha concepção eu não preciso falar da minha vida particular para ninguém. Dar conta do seu... eu tenho que dar conta. Eu não preciso dizer que eu sou isso. Não, eu não preciso dizer da minha vida particular. E aí ele me chamou. Ele falou, Loise, você tem filha? Você trabalha, menina? Eu descobri agora, porque me chamaram e foram contar do seu caso. Eu falei, tenho. E ele, nossa, aí olhou o histórico e falou, se você trabalha, você tem filha, você é casada, porque a gente sabe que embora eu tinha pessoas que me ajudavam, eu tinha um suporte, mas a gente tem que dar conta. Claro. E você ainda consegue tirar esses conceitos. Imagine se você ficasse somente aqui nessa instituição só para estudar. Eu falei, ainda brinquei assim, estão querendo me embarrear.
Aí ele, fique tranquila. Você dá conta? Eu falei, como você pode ver, estou dando conta até agora. E aí ele falou, só quero que você fique mais tempo aqui. E aí coloquei minha filha no integral e minha filha ficou ali no integral para eu poder ir para a instituição, e da instituição eu saía e ia direto para a Unirio para poder dar aula. Então, assim, chegava um pouquinho atrasada, os alunos já sabiam disso. Enfim, isso aconteceu, mas eu vou te dizer, ali, depois de todo esse processo, quando ele me chamou para conversar, é como se fosse um balde de água fria. Meu Deus, ainda não esqueceram de mim. Ainda estão me olhando aqui, como se assim, incomodados. Né? E aí, assim, por circunstâncias da vida, propósitos, né? Aconteceu uma situação na família, e aí eu e meu marido decidimos ter outra filha, e aí eu engravidei. E eu já tinha feito todas as disciplinas do mestrado em Economia Matemática e do doutorado em Economia Matemática, e ele já tinha me dado o problema de tese. Então, assim, só faltavam... Só, não, né? Coisa pra caramba, gente! Né? Mas faltava a tese do doutorado. Né? Eu já tinha feito as disciplinas. E aí eu engravidei. Engravidei em 2013, para vocês terem uma ideia. É até triste, mas assim, às vezes eu tentava esconder para não me tirarem dali. Mas, sabe? E aí engravidei. Em setembro de 2013, eu contei pro meu orientador, olha, eu estou grávida, eu vou ter que trancar o curso, mas eu volto. Eu falei em setembro, né? Mas aí o que eles fizeram? Eles botaram meu trancamento para janeiro de 2013. E aí eu perdi tempo, né? Porque você tem um período que você pode ficar em trancamento. E trancando em 2013, minha filha nasceu em 2014, eu tinha que voltar em janeiro de 2015. Minha filha tinha não tinha nem um ano ainda. Então, assim, ou seja, aquilo ali foi... Naquele momento eu não entendi, tá? Sofri bastante, chorei muito. Hoje, graças a Deus eu consigo falar, mas foi um período muito desgastante para mim. E eu falei, e até hoje eu nunca mais pisei naquele lugar. Ainda vou pisar ainda, eu creio. Mas eu não pisei mais naquele lugar. Tive o trancamento e foi a primeira vez na minha vida que eu desisti de algo naquele momento. Tive minha filha, mas Deus vai trabalhando, né? Vai nos fortalecendo. E 2014, 4 anos depois, eu não consigo ficar parada, né? Eu não consigo parar de estudar, não consigo... 4 anos depois, aquilo já estava assim, meio que curado dentro de mim, e eu não contei para ninguém, gente. Isso tudo que eu passei, só quem sabia era meu marido. Deus, eu e meu marido. Apenas. Então é a primeira vez que eu estou falando. E quando eu comentei depois, que era como se... Não, eu só posso contar quando eu tiver o diploma na mão. Sabe? Aquele sentimento de afirmação para eu mesma. Aquilo ali passou para mim assim, será que eu não sou capaz? Mas ao mesmo tempo, eu sou capaz, porque eu estava ali, eu conseguia... fiz todas as disciplinas e não é fácil não, gente. E 4 anos depois vou recomeçar. Não, reacendeu aquela chama daquele sonho e é um desafio, encare como um desafio. E aí eu comecei um doutorado na UFRJ, fui muito bem acolhida, mas Deus vai escolhendo as pessoas. E aí eu lembro que quando eu cheguei para esse... E é uma outra área, gente. Gente, eu falei que eu fiz na área mestrado em geometria diferencial. Aí fui para o doutorado, que eu tinha que fazer economia matemática, as disciplinas de doutorado de economia matemática. E eu fui para um outro programa de informática. Caraca. Que eu não sabia programar nada. Sim. Sabe o que é nada? Nada. Nada. Mas eu tinha dentro de mim o quê? A força, a garra, a fé, a determinação. E aí eu cheguei para o meu orientador, já cheguei assim, olha, deixa eu te contar. Eu passei por algumas coisas, mas olha, eu tenho um filho, eu sou casada, e agora eu tenho 2 filhas. Ele, eu não preciso saber da sua vida pessoal. Quando ele falou, não preciso saber da sua vida pessoal, você dá conta? Eu falei, dou. Assim, sabe? Dou conta.
É isso que importa. Não, eu não preciso saber da sua vida particular. Vai fundo. E aí eu tive que recomeçar o processo. Fazer disciplinas do mestrado, de equações diferenciais, porque não era mais a minha área de programação. E eu falei, mas eu não sei programar nada. Mas eu tenho dentro de mim uma vontade e eu vou conseguir. Foi fácil? Não. Muitas das vezes eu tinha que sair da sala antes do tempo para dar tempo de buscar uma filha em uma escola, outra filha em outra escola, para depois deixar em casa, para depois ir trabalhar. E assim foi. E graças a Deus me formei, terminei o doutorado em informática e quando eu contei no dia da minha defesa do doutorado, publiquei um artigo internacional. Eu falei pro meu orientador, você foi um anjo na minha vida. Porque você tirou as barreiras da minha vida. Assim, Deus te usou. E você não imaginava, você não imagina isso. E todo mundo chorou, assim, ficou emocionado. Porque realmente, às vezes Deus vai colocando pessoas nas nossas vidas que a gente nem imagina. Então ele colocou o Mauro Rincon, excelente pessoa, falo com todo orgulho, sabe? Ele é no meu estilo, bem durão. E muitas das vezes eu chorava, falava que eu não iria conseguir, mas ele ali, você consegue, vamos lá, você consegue, você é capaz. Então, a todo momento, eu tinha que me reafirmar, você é capaz, você é capaz. Que bom, né? Que bom que essas experiências aconteceram para mostrar para as mulheres, eu digo agora, não só para mulheres, para homens, mas como eu passei por isso e sou mulher com filho, marido, e aí meu marido também trabalha embarcado, então assim, imagina fazer um doutorado com marido viajando, mas Deus nos capacita, gente. Deus nos capacita. Em Isaías 40:31, que foi o que estava na minha mente. Deus nos capacita. Então, não há nada que a gente não possa suportar quando a gente tem a nossa fé, quando a gente tem Deus em nós. Então, hoje, para honra e glória do Senhor, eu posso estar aqui falando feliz por essa conquista. Uma das conquistas, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais pra gente. Com certeza. Então, foi essa experiência que para mim, assim, hoje eu falo com orgulho, consigo falar bem sobre isso. Quando eu comento, nem no meu trabalho as pessoas sabiam. Quando uma vez eu comentei com uma pessoa do meu trabalho, ela falou, você precisa divulgar isso. Eu falei, não, minha intenção não é essa. Deus vai movendo, Deus vai trabalhando e as coisas vão acontecendo. Quem diria que hoje eu estaria aqui num podcast? Falando sobre isso. Falando sobre isso. Eu jamais poderia imaginar. Quem diria que Deus ia colocar pessoas na minha vida como a Lu, que está ali... que é uma pessoa maravilhosa. Quem diria? Porque foi ela que foi a ponte disso tudo. E quem diria estar aqui com meu ex-aluno. Verdade. Então, assim, isso é sensacional. Verdade. E é isso. Ai, tô sem palavras agora. Tô aqui assim. Posso levar a Luiz pra cá? que histórias que, assim, pra a maior parte do nosso público são mulheres, né? E acho que tua história disso é uma história de superação, uma história de mostrar que a mulher pode sim estar onde ela quiser, né? Acho que hoje tem muito isso, né? Para eu conseguir fazer tal coisa, eu não posso, às vezes, ser casada, não posso ter filho, não posso trabalhar. Em outras situações, sem ser a parte acadêmica. Ou só tenho que trabalhar. E você trazendo essa história, até para a minha vida mesmo, é um grande ensinamento de que nós mulheres conseguimos, sim, fazer várias coisas ao mesmo tempo e ser muito boa naquilo que a gente se propõe a fazer, porque a gente tem essa capacidade mesmo. Eu te descreveria, enquanto você falava, a gente nem fala palavrão aqui, mas assim, o que vinha na minha cabeça, eu falava, cara, que mulher foda, ela é muita coisa. Então, assim, que legal a tua história, assim, acho que trouxe aprendizado para nós mulheres, para as mulheres que estão aqui nos assistindo também, e para as que vão nos assistir aqui no nosso podcast também. Eu tô passada. Enquanto você narrava, eu acho que você trouxe com tanto detalhe que
em algum ponto eu também me senti angustiada com a tua história. Não é? Tipo filme, caramba! Não, eu fiquei até com medo, porque eu falo bastante, né? Nada. E aí eu fiquei, será que eu falo? Mas assim, foi fluindo e eu acho que é isso, né? Você... E mesmo eu contando, eu contei poucos detalhes, né? E foi bastante, mas eu contei poucos detalhes. Mas com o objetivo exatamente esse, né? De que a mulher pode o que ela quiser. E o conhecimento... Gente, podem tirar tudo da gente. Mas sabe uma coisa que não podem tirar? É o nosso conhecimento. O conhecimento te leva além. Então, assim, é sobre isso, sabe? Então, eu carrego isso dentro de mim. O conhecimento pode te levar além. Não deixem te limitar pelo seu biotipo, não deixem te limitar pelo que... dizer o que você é, o que você pode. Ninguém pode dizer o que você é, o que você pode. Só você pode dizer se você é capaz ou não, se você consegue ou não, e consegue. Então, esse é o objetivo, esse é o propósito. Bom, eu acho muito importante isso que você trouxe, né? Porque enquanto você foi falando, isso foi gerando assim, meu Deus, como ela conseguiu passar por tudo isso? Meu Deus, imagina. Só de você narrar, a gente já sente um pouquinho daquilo que você vivenciou. Imagina você vivenciando tudo isso. Então, eu acho que foi incrível você poder falar, porque eu tenho certeza que, assim como você vivenciou isso, outras mulheres, talvez num contexto acadêmico ou não, possam estar passando por isso também. Como é importante escutar esse incentivo, né? De que talvez não seja o melhor cenário e que, para muitas vezes, pra gente, mulher, a gente vai precisar lidar com essas situações, mas eu acho que o recado que você deu hoje é que a gente consegue. Com certeza. Né? Pode ser que seja por caminhos um pouco mais difíceis, desbravando algumas coisas, mas, cara, vai porque dá. A gente consegue e a gente merece ocupar alguns espaços. Com certeza. Então, eu acho que foi incrível, Lois, isso que você trouxe. E depois desse... eu queria saber um pouquinho agora dos projetos de vocês, né? Depois da gente entender essa trajetória que vocês tiveram, né? Queria entender quais são os projetos hoje. Vocês falaram muito sobre transformação social, sobre transformar a vida de alunos, que vocês vieram de lugares, muitas vezes, desprivilegiados, mas que vocês conseguiram alcançar lugares maiores. Então, como que vocês usam, dentro da profissão de vocês, a matemática, os projetos sociais como uma ferramenta de transformação social, e quais são esses projetos para vocês divulgarem para a gente e para o pessoal também saber como eles podem encontrar vocês, acessar os serviços de vocês, ou então, né, a Lois vem de um lugar governamental, de uma instituição pública, então quais são as ações de governo que a gente às vezes desconhece porque não é muito divulgado, às vezes é fechado, mas tem gente que pode se favorecer disso. Bom, tem vários projetos, assim, eu vou falar de alguns. Primeiro eu vou falar de um projeto, antes de falar de um projeto meu, né, que eu fui uma das fundadoras, eu vou falar de um projeto que é recente, já que tem tudo a ver com mulheres. Nós estamos falando falamos um pouquinho sobre a questão de gênero, né, sobre as barreiras. Então, um grupo de mulheres da universidade da UF, da UERJ, da Unirio, eu sou uma delas. Nós nos juntamos e submetemos um projeto para o CNPq, fomos contempladas com esse projeto, que é o Projeto Primavera, Mulheres na Ciência. Qual o objetivo desse projeto? Inserir, né, as mulheres, mostrar para as mulheres que elas podem ser, sim, da área de exatas. Por que não? Porque realmente, quando eu já dei palestras no curso de computação, não tinha uma mulher. A sua totalidade eram homens. Então, esse projeto Primavera, que é um bebezinho, porque foi contemplado em dezembro de 2024, então a gente está começando as ações agora, tem vigência de 3 anos. Então, é uma parceria da universidade, né, com a Secretaria Estadual de Educação. Tivemos alguns empecilhos aí para entrar na escola, mas, enfim, estamos conseguindo. E aí, a gente não trabalha com várias escolas, porque não dá, né? Algumas alunas vão ser contempladas, alunas das escolas, algumas professoras da escola vão ser contempladas com uma bolsa,
tá? De produtividade. E esse trabalho, e eu estou coordenando junto com a professora Geise e o professor Marcelo Rainha, a parte de capacitação dos professores no Scratch, na ferramenta Scratch. E também estamos com a parte dos jogos e matemática, junto com a professora Luzia e a professora Cristiane de Mello. Então, a parte de jogos e matemática. Esse é um projeto bacana que começou e já fizemos as avaliações, né, do corpo, da equipe que vai trabalhar com a gente. Então, tem alunos de graduação de informática, alunos de graduação em sistemas de informação, de engenharia de produção. Vamos trabalhar um pouquinho com a professora da UF com inteligência artificial. Então, assim, fotografias. E com as meninas e mulheres negras também. 40% são mulheres negras. Isso é bacana pra caramba, para inserção, né? Na área de STEM. Então é isso. Esse é o projeto Primavera, que é um bebezinho. O outro projeto, que não é um projeto meu, mas como você falou de projetos, né, do governo, nós temos a UBMEP, que o Guilherme já até participou do PIC, né? Que é um projeto que também dá bolsas, tanto para alunos de graduação como para alunos das escolas. Eu sei que tem professores, a professora Adriana Pimenta, a Cristina, a Raquel, lá do departamento, que são envolvidos nesse projeto. Mas é bacana falar porque justamente é um projeto para inserir também, né, os jovens, né, nessa área da matemática, de Olimpíadas de Matemática. E tem o meu projeto, que é um dos projetos pioneiros dos Jogos e Matemática, que começou em 2016, sem ser oficial, sem pretensão nenhuma. E oficializamos em 2017, cujo objetivo é ajudar a ver a matemática de uma outra forma. Em que sentido? É trabalhar com atividades, novas metodologias de ensino. E nessa metodologia, utilizando jogos educativos. Mas não só o jogo por si só, e sim trabalhar quais são as questões matemáticas que estão sendo envolvidas ali por trás do jogo. E esse projeto, ele começou sem pretensão em 2017, comigo e com a professora Cristiane, minha amiga, parceira, e ganhou tanta forma que hoje a gente conta com mais de 50 colaboradores. Que legal. Aí você pensa assim, mais de 50 colaboradores, vocês ganham alguma coisa por isso? Vocês tiveram patrocínio? Nenhum. O patrocínio foi nosso. 2 professoras que acreditavam naquilo que a gente estava fazendo e que colocou dinheiro ali, como nós colocamos, e continuo colocando, em prol da educação, em prol realmente de melhorias. E aí começamos a chamar professores, eles foram agregando. Hoje a gente conta, como eu falei, de 50 professores, mas dentro do departamento tem o professor Marcelo Rainha e a professora Luzia. Então, assim, fora os alunos do ensino à distância, chamamos também alunos de ensino à distância, tem alunos de pedagogia também que nos ajudam. Então, assim, de sistemas de informação. E aí a gente começou utilizando materiais concretos e agora a gente está expandindo para jogos digitais. Então a gente utiliza a plataforma o GeoGebra, a gente utiliza o Scratch, a gente utiliza outras plataformas, né? HTML, programa HTML, enfim. Mas é um projeto bem grande que é o carro-chefe lá da gente, da Unirio, é o projeto que tem mais tempo na escola de matemática da Unirio. Tem 8 anos. Daqui a 10 anos, quem sabe, teremos novidades. Não para nunca, né? Não para. Olha só. Gente. Não para. E é da área de educação. Então é curioso e engraçado que essa semana eu estava conversando. Eu falei, desculpa pro microfone. Gente, o que é isso? E essa semana que eu coordeno uma disciplina do curso do ensino à distância, pré-cálculo para o curso de engenharia. E aí, junto com um professor da UFRJ, e aí eu conversando com ele, né, sobre questões de como que está a educação hoje em dia, no ensino superior, com a pandemia, enfim. E aí ele conversa vem e falou assim, nossa, aí ele não sabia, né, que eu tinha formação em matemática pura e que eu tinha um projeto de jogos educacionais. Ele falou, nossa, é isso mesmo? Então,
duas cabeças em uma só. Você trabalha na parte que eu ainda continuo, na área da pesquisa, de análise numérica, e também me interesso muito para a parte de educação, porque eu consigo ver o produto. Sabe quando você consegue... Eu me encanto em ver alguém utilizando um jogo nosso que a gente idealizou, que foram vários meses de reuniões, e falando, olha, os alunos amaram. Então, assim, isso é encantador. Mas, ao mesmo tempo, também me encanta estar lá na abstração, provar a existência de uma solução, de uma equação bem abstrata. Então, é muito bacana isso. Sim. E é isso, acho que eu falei muito. E você, Guilherme, conte-nos seus projetos, como que as pessoas podem te encontrar, acessar os seus serviços. Vi lá suas redes sociais, gostei do jeito que você ensina, com musiquinha. Gente, isso era maravilhoso, só aprendi assim, porque matemática era uma coisa, né, amiga? Que não entrava na cabeça, antes de gravar música, para poder gravar fórmula. E eu vejo que você tem uma didática bem dinâmica, né, com seus alunos. Conta então um pouquinho pra gente dos seus projetos. Tá, perfeito, vou contar sim. Em relação aos projetos, né, eu queria primeiro até falar dos jogos em matemática também, porque eu aplico um jogo especificamente, que é o Tríade dos Restos, sempre na minha primeira aula particular. Olha aí, já usa! Eu, infelizmente, durante a minha graduação, não pude participar dos jogos em matemática, porque eu já tinha aderido a outros projetos primeiro, então, como eu já trabalhava desde ali do início da graduação, não dava para eu pegar mais um projeto, mas eu queria muito. Aí sempre que dava, tinha uns eventos aos sábados, né? Eu ia meio que informal ali, eu não fazia parte do projeto oficialmente, mas eu aparecia lá e ajudava a organizar, com o professor Marcelo Rainha, né? Então, realmente, jogos de matemática é muito bom. Tem um jogo que é o Tríade dos Restos, né? Eu dou aula particular e presencial. Aula particular presencial e online, né? E tem os dois formatos, tem o digital e o físico. Então, eu sempre consigo aplicar esse jogo. E esse jogo é legal porque dá para você identificar como você pode seguir a sua explicação para o aluno. Porque, por exemplo, é um jogo que trabalha contas básicas ali de matemática, principalmente divisão, né? Aí envolve outros conteúdos também, como algarismo, critério de divisibilidade. Mas, enfim, aí você consegue perceber até a velocidade que o aluno consegue fazer conta. Então, na hora que você for falar, explicar, você também não pode atropelar o assunto ali. 10 dividido por 2, 5, bababá. Aí o aluno talvez se perca e você não repara. Então, eu uso muito esse jogo para perceber como é que eu vou poder falar a velocidade, ou às vezes até a linguagem. Será que eu vou poder usar o vocabulário um pouco mais rebuscado? Que às vezes eu falo assim, o dividendo, o divisor, quociente. Aí eu vejo a cara assim do aluno, eu falo... Eu falo, o carinha de cima, o carinha aqui. Eu acabo mudando a forma de falar. Então, é bem legal para você dar esse passo inicial. Eu acho bem bacana. Enfim... Aí agora falando dos meus projetos ali, né? Na internet, né? Eu tenho o canal Multiplica. Eu tenho conteúdos gratuitos, né? No YouTube, no TikTok, em outras plataformas. Mas eu também tenho 2 serviços que eu criei por conta do resultado do PISA, que se não me engano foi de 2022. No resultado do PISA, saiu que 70% dos alunos chegam no ensino médio sem saber matemática básica. Aí eu falei... Nossa, muita gente. Então, eu preciso atingir esse público aí e ajudar a melhorar um pouco esse dado, né? Claro, uma dimensão do país, né? Demoraria um pouco, né? Claro, né? Essa mudança, mas queria ter uma mãozinha minha ali ajudando nesse aspecto. Então, por conta disso, eu criei o meu curso de matemática básica, que eu chamei do 0 ao 10. Então, lá eu fiz 30 módulos de matemática. Poderia ser 70 módulos, porque tem um módulo ali que eu juntei 2 coisas, 3 coisas, que, né, para não enganar o público, né? Falar assim, tem 60 módulos, mas aí um módulo é adição, outro, subtração. Não, aí não vale a pena. Então, é um módulo com todas as operações, aí um outro módulo com todas as expressões algébricas ou numéricas e assim por diante. Aí eu percebi que nos cursos online que tem na internet, são só as aulas gravadas e pronto. Aí eu falei, não, então eu vou botar aulas ao vivo porque eu preciso ter esse contato com o aluno para ele entender, para eu conseguir entender a dificuldade dele ali, porque tem aluno que com só aula gravada não funciona. Então eu falei, eu preciso ter aquele contato ali com ele ao vivo. Aí também inserimos uma pedagoga, que é a Vitória. A Vitória, como ela é formada em pedagogia, né? Eu falei, é bacana também ter esse contato ali, né, da pedagoga. Então ela ajuda também na criação de planos de estudo, ela tem aquele contato ali com o aluno para ver se ele está tendo um bom rendimento, se não está, porque na plataforma a gente consegue acompanhar se ele está fazendo as atividades, então ela pode entrar em contato também perguntando, o que aconteceu que você não está estudando? Essa semana teve tal conteúdo ali e você não estudou, teve logaritmo, não estudou, o que aconteceu?
Então, ela também está nesse suporte aí que ajuda bastante. Então, tem o curso e eu tenho também um e-book gratuito, a princípio. Eu estou terminando de montar o completo. Nesse e-book gratuito são 10 módulos e uma lista com 25 exercícios, com gabarito comentado. Geralmente eu faço isso também. Nos meus materiais, eu sempre boto um gabarito comentado. Porque se botar só a resposta, o aluno que tem dificuldade, ele não vai saber para onde seguir. Então, a princípio é só o gabarito por escrito comentado. Mas eu pretendo daqui a um tempo também inserir o gabarito com um vídeo. Então vai ter o gabarito comentado, a pessoa pode só ler ali, né, e entender. E também pode, não foi o suficiente, quero ver uma explicação. Aí acessa um vídeo meu explicando aquele exercício. Enfim, aí tem o e-book gratuito e o e-book completo vai ter mais ou menos 30 módulos também ali de matemática, com cada módulo tendo uns 20 questões com gabarito comentado. Então vai dar mais de 500 exercícios aí. Então estou tentando fazer isso bem completo para ajudar, né, o público mesmo, por conta desse resultado do PISA, que me assustou bastante. E eu até participei, o jornal DW entrou em contato comigo, acho que foi isso, próprio 2022 mesmo, próprio ano ali de 2022. Entrou em contato comigo para saber, né, o que eu achava sobre esse resultado. Aí depois o jornal da Band republicou, foi bem bacana, então posso até depois compartilhar o link. Aí eu dei minha opinião sobre isso. E isso também não reflete só na educação básica. Quando eu entrei na graduação, eu acabei ajudando muito amigo meu com matemática básica ali. Eu lembro que o que mais me assustou, obviamente não vou falar o nome da pessoa, mas foi quando me mandou mensagem, a gente estava estudando geometria, e falou assim, eu não sei esse teorema aqui. Aí eu falei, que teorema? Aí quando eu fui ver, era teorema de Pitágoras. Eu falei, caramba. Pô, isso aí até eu sei. Então eu tomei um susto. Fala aí, amiga, qual é? Sabe mesmo? Eu sei só o nome. Eu sei o nome. Então eu tomei um susto, né, com isso. E aí depois eu vi que aí também não ia saber, líderes cossenos, enfim. Então, isso me leva até para o que a Luísa estava falando aqui, né, que ela estava com diversas atividades ao mesmo tempo que estava sendo professora universitária, né? Então, ficava mais difícil ainda. Eu não sei se ela percebia isso, mas os alunos estavam entrando cada vez mais sem base, que eu fui percebendo ao passar do tempo. Consegui. Com certeza. Depois da pandemia foi pior ainda. Então, além dela ter que se desdobrar tudo isso, ela tinha que ficar, vamos dizer assim, cada vez mais atenta para a forma que ia explicar conteúdos cada vez mais elaborados, né? Então, por exemplo, eu fui aluno da Luísa em cálculo, né? Cálculo 2, Foi cálculo 1 e cálculo 2. Cálculo 1B também? Cálculo 1B também, Aí, cálculo 1A foi com a Cristiane, também maravilhosa também. Não lembrava, eu lembrava de cálculo 2, porque é recente na memória. Isso é verdade. Aí, eu percebia a determinação que ela tinha em fazer a pessoa realmente entender, né? Não sei se ela vai lembrar disso também, mas eu virei para ela uma vez e falei assim, eu já estava cheio de demanda também, falei, professora, me cobra, pode me cobrar, porque se não me cobrar, com as demandas que eu tenho fora daqui, vou acabar deixando um pouco de lado. Aí eu lembro, eu até ri depois, né, sozinha, ela virou pra mim e disse, não, cobrar eu vou cobrar. Aí eu fiquei, tudo bem, então é isso aí. Já faz parte. Já faz parte dela. Eu falei, então perfeito, encaixou legal. Mas enfim, são esses 2 projetos que eu tenho. Aí eu falei dos jogos de matemática também, eu aplico nas minhas aulas, primordial para entender ali. O PIC, eu participei do PIC, que é o Programa de Iniciação Científica da UBMEP. Quem me deu essa primeira oportunidade foi a professora Adriana. Depois eu descobri que a professora Raquel e a Cristina também estavam no programa, mas o meu primeiro contato foi com a professora Adriana. Aí, como é que funciona o PIC ali, né? Os alunos vão no final de semana na Unirio, ou em outra universidade, depende, né, de como está, porque agora eles mudaram, dependendo da moradia da criança, né, tem polos, né? Mas antes era só na Unirio. As crianças vão na Unirio aos sábados, recebem uma bolsa para estar ali, então... vou falar de valores aqui. Na época, quando eu era professor deles, era mais ou menos R$200. Eu acho que agora já está em 400 ou 500, que aumentou para professor também, aumentou para os alunos. Então, eu acho que é bem legal, porque ajuda já eles a se deslocarem. É um incentivo também para eles quererem se dedicar mais aos estudos, né? Aí é separado por níveis. A UBMEP é nível A, se eu não me engano, se chama nível A. Aí tem o nível 1, 2 e 3. Então, separa de acordo com o ano de escolaridade do aluno. Vai até o ensino médio. Tem a Olimpíada Carioca também, que eu acho bem bacana, que é um projeto, né? Que o aluno, sendo medalhista, ele consegue fazer uma viagem para Disney. Uau, Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Eu, por exemplo, nunca fui na Disney. Se eu soubesse disso, eu acho que eu teria feito essa Olimpíada. Não sei se tinha na minha época também, mas enfim. Tem essa Olimpíada Carioca, e eles também não dão só a viagem, mas também dão um notebook
que ajuda a criança a estudar materiais, é bem bacana. Acho que são esses projetos. Agora está tendo também programas novos aí para incentivar professores, né? Então, com uma bolsa, né? Uma bolsa. Acho que é 1.000 e pouco a bolsa para incentivar ao professor entrar, a seguir a carreira de professor, fazer licenciatura. Legal. Começou esse ano. Legal. É bem Outra coisa bacana. que a gente não conhece, né? Imaginar. E por isso que é importante a gente conseguir falar sobre isso aqui, disseminar essa informação, porque não tenho dúvida que tem muita gente que desconhece todas essas possibilidades, né? E principalmente o quanto que talvez uma bolsa dessa faria diferença na vida de uma criança, né? Uma criança que às vezes não tem uma rede de apoio, incentivo em casa, o quanto isso pode ser transformador para uma criança, e não só para a criança, mas também para os professores, né? Daquele, vamos lá, vamos dar aquele incentivo. Não, com certeza. E, gente, cara, eu não queria terminar esse programa, não. Não, queria. Tá mais uma horinha aqui, né? Perguntar mais coisas, acho que foi incrível, e eu acho que vocês têm muitas coisas para agregar, né? Mas por conta... Você tem que devolver o estúdio, né? Fazer o quê? Mas eu queria que vocês dessem um recado final para meninos e meninas que talvez estejam passando por alguma dificuldade com a matemática, ou meninos e meninas que queiram entrar nessa carreira acadêmica. O que vocês falariam de uma forma breve? Antes, deixa eu só te dar o presente pra vocês. Meu Deus, que susto! Não esquecer. Que isso? Antes de vocês darem o recado, que já é pra gente finalizar, deixa a gente dar um presentinho aqui pra vocês. Obrigado. Do IntegraCast. Pra vocês sempre lembrarem da gente. Eu sei que o professor gosta de café, né? Verdade. Então, quando vocês forem tomar um Muito cafezinho, obrigada. vocês lembrem do IntegraCast. Caneca, né? Aí toda vez que eu olhar a caneca e lembrar, fala assim, menina, assiste lá o episódio, inclusive. Marca a gente, Muito bacana. marca as redes sociais. Verdade. Tá, espero que vocês gostem. Pô, muito obrigado. Muito obrigada. Nada. E, por favor, deem um recadinho aí, ali na câmera do recado. Verdade. Um de cada vez. Pode começar. Desconcentrei vocês, né? Opa. Fui dar a caneca. Bom, para onde? Aqui, na câmerazinha do recado. Para você que queira seguir a carreira de educador, de professor, sim, vai com tudo, vai com amor, vai com coração, que vai dar certo. Empecilhos, obstáculos podem ocorrer, mas se você acreditar em você, tudo dá certo. Vai com fé, confia, e é isso. Acho que eu também vou falar para as pessoas que querem dar aula, né? Seguir a carreira docente. Seriam duas coisas. A primeira que eu percebi depois que eu comecei a dar aula, né? Quando você está dando aula para criança ali na educação básica, você não tem que se preocupar apenas em ensinar matemática. Porque eu percebi que realmente são crianças, eles querem brincar. Então, tem que dar aula de forma um pouco mais leve. Porque se você for lá só aplicar o teorema, jogar as fórmulas, os alunos não vão se importar com você. Então, você tem que tentar entender de onde vem aquele aluno. Acho que é essa a primeira conexão. Por exemplo, como eu joguei bola quando eu era mais novo, eu uso muito futebol para poder me conectar com os alunos. Tá? Então, esse eu acho que seria o primeiro ponto. O segundo a faculdade, ela vai te ensinar a teoria, né, os conteúdos, e teoricamente vai te ensinar a dar boas aulas. Mas somente isso eu acho que não é o suficiente. Eu acho que para você não sofrer com algumas instituições de ensino, principalmente privadas, você tem que empreender no digital. Você tem que criar conteúdo educacional na internet. Porque dessa maneira, você não vai precisar aceitar algumas coisas que passam por você ali, algumas formas de te podar. Eu acho que isso vai te dar mais autonomia, vai te dar mais reconhecimento e mais oportunidades também. Acho que tem que entrar pro digital. É isso. Ai, gente, muito obrigada. A gente amou de verdade, assim, ter vocês aqui. Foi uma honra, né, ouvir a história de vocês, né, poder conhecer um pouquinho mais da história e com a matemática de vocês, que é algo que a gente nunca tinha recebido ninguém, né, com esse tema aqui. Então, vocês foram pioneiros nesse assunto aqui no nosso podcast. E é isso, gente. Vamos deixar o @ deles aqui para vocês seguirem e compartilhem bastante esse vídeo aqui.
E se inscrevam aqui no canal também para vocês receberem as notificações sempre que for ter um episódio novo. E é isso, né, Lu? Vamos ter Tem que acabar, terminar. infelizmente. Mas a gente agradece muito vocês. Já fiquem em convite para voltar. Tem que ter Vamos segunda trazer vez. Vitória também, pedagoga, para compor esse time aqui. É verdade. E, gente, é isso. Curte, comenta, compartilha. A gente vai deixar aqui o link na descrição das redes sociais deles, dos projetos. Então, vai lá, segue, consome o conteúdo. Se assim como você, como a gente, vocês também têm uma dificuldade em matemática, Pronto, já ó. vai lá, porque Guilherme é sabe didático, é Isso aí. legal. A gente pode aprender jogando, gente. Vamos mudar esse jogo aí, vamos aprender Verdade. matemática. É isso, pessoal. Beijo. Foi.